eu queria trazer nessa noite, nessa mensagem, nessa quarta mensagem de Jonas missionário, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Aquele que Ele desejar, tiver na sua cabeça, tiver no seu propósito, tiver nos seus planos, Ele usa. Só que é interessante, Deus não usa pessoas desanimadas. Deus não usa crente desanimado. Mas Deus usa quem Ele quer. Mas Ele não gosta de usar pessoas desanimadas. Pessoas estão desanimadas com a igreja, está desanimada com isso, com aquilo, né? Com as coisas da igreja, com o reino de Deus, aí desanimado com Ele. E aí se afasta da igreja, e aí tem aquela modinha do povo dizer hoje em dia, não, eu só me afastei da igreja, não foi de Deus, não, querido, você se afastou de Deus sim. Você se afastou de Deus. Você se afastou de Deus porque você está se afastando de uma instituição que Deus criou para santificar o mundo, para ganhar o mundo, que é a igreja. Então, se afastou da igreja, se afastou dele, sim, não tem essa conversa. Essa é a conversa de Satanás. O inimigo que colocou essa conversa no meio das pessoas, no meio da igreja. Não, você pode ficar um pouquinho sem ir à igreja. Não tem nenhum problema não. Você não vai estar afastado de Deus, não. Não. Isso é um grande engano. Mas Deus usa quem Ele quer. Deus usou Faraó para fazer o povo sair. Porque o povo já estava querendo voltar, né, para o Egito, para poder comer das suas carnes. Porque o povo começou a reclamar com Moisés, você nos tirou do Egito para passar fome nesse deserto? E aí Deus teve que usar Faraó para fazer o povo marchar, para fazer o povo ir rumo ao mar, rumo à terra prometida. Deus usou Nabucodonosor para castigar Israel, para demonstrar que Ele é soberano, de que Ele está acima de todas as coisas. E olha que Deus deu 3 chances a Israel ainda de se arrepender. Mesmo assim, Israel não se arrependeu. Deus mandou profetas, Israel não se arrependeu. E nós vimos aqui também no contexto que Deus usa Jonas simplesmente também novamente para envergonhar Israel. Porque Israel tinha ouvido vários profetas, vamos botar para cá, vários pastores, mas não se arrependia. E Nínive, com um só pastor que foi lá e pregou 5 palavrinhas, 600.000 pessoas se decidiram em Jesus. Entregaram sua vida para Jesus, contextualizando a coisa. 5 palavras. O camarada foi o pastor, o pregador mais bem sucedido da história. Com apenas 5 palavras, ganhou 600.000 pessoas. 600.000 pessoas. Deus usa quem Ele quer. Quem estiver dentro do plano dEle, Ele usa, Ele faz a sua vontade. E aí eu queria que você abrisse aí, em Jonas 1, versículo 4 a 17. Abra sua Bíblia em Jonas 4, ou Jonas 1, 4 a 17. Eu sei que está um pouquinho aí meio difícil de achar Jonas, mas é no finalzinho, tá, do Antigo Testamento. Os irmãos quiserem se colocar de pé e puderem, por favor, nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, compartilhe ela com alguém que esteja sem, para que assim eles possam também acompanhar a palavra de Deus. Amém? Diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse:
que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-nos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém, igreja? Querido Deus, nós te louvamos mais uma vez e rendemos graças ao Pai pela tua palavra. E queremos nesse instante, Senhor, mais uma vez rogar ao Senhor que venha nos abençoar, venha, ó Deus, falar aos nossos corações. Esteja, ó Pai, colocando em cada coração a tua vontade, esteja abençoando para que todos possam, ó Deus, assim com toda atenção, inclinar os ouvidos para a tua voz. Esteja, ó Pai, nos usando para a honra e glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Então, como nós vimos, irmãos, Jonas fugiu para Tarsis, e aí, bem antes de chegar em Tarsis, Deus fez com que uma grande tempestade viesse sobre aquele barco, por causa de Jonas. E aí os homens começaram então a jogar as coisas fora, para o barco ficar até mais leve, né? E não assim ser acomedido e ser cheio de água. E quando o capitão do barco, o camarada que estava comandando tudo ali, desceu e foi lá no porão e observou, Jonas estava deitado. Jonas estava lá dormindo, Jonas estava lá tranquilão, sendo que eles estavam ali passando o maior perigo. E aí então ele fala para Jonas clamar ao Senhor, e se você observar, Jonas não clama, Jonas não ora, Jonas não faz nada, a não ser dizer quem ele era, o que ele estava fazendo ali, que tinha fugido do Senhor. E aí então ele fala: se vocês me jogarem no mar, isso tudo vai acabar, porque está acontecendo por minha causa. Então, irmãos, esse é o resumo do que acontece nesse capítulo. Deus usa quem Ele quer. Ele é soberano, Ele está acima de todas as pessoas, de todas as coisas. Ele usa as pessoas que Ele quiser, as coisas que Ele quiser. Ele usou um asno, usou um burro para falar, usou um burro para abençoar Israel. Deus usa toda a sua criação. Toda a sua criação está sujeita à sua vontade. E nós, principalmente, como coroa da criação, estamos sujeitos à sua vontade. Mesmo que a sua vontade seja colocar uma tempestade diante de nós, mesmo assim a sua vontade será boa, perfeita e agradável.
E aqui, em primeiro lugar, nós vamos ver que Deus usa quem Ele quer, porque Deus usa os pagãos para mostrar que eles oram com mais fervor do que o seu profeta. Os homens estavam ali morrendo de medo, eles não tinham nenhum entendimento de Deus, eles não tinham nenhuma intimidade com Deus, eles não buscavam a Deus. A palavra de Deus mostra que eles eram pagãos, eles não queriam saber de Deus, não queriam ter comunhão nenhuma com Deus, mas mesmo assim eles oram com mais fervor do que Jonas. Na verdade, eles oram mais do que Jonas, porque Jonas não orou, Jonas não falou com Deus, Jonas não intercedeu por aqueles homens, Jonas não colocou aqueles homens diante do Senhor e pediu e clamou a sua misericórdia. E Deus usa os pagãos para mostrar que eles oram com mais fervor do que o seu profeta. E é interessante que o texto mostra que enquanto os marinheiros clamavam aos seus deuses, Jonas dormia. E está acontecendo hoje, agora, com muito crente nas igrejas, que enquanto as pessoas, os pagãos, as pessoas, os incrédulos, enquanto lá até mesmo os ateus, de alguma forma ou outra, eles clamam ao Senhor, e dentro da igreja tem gente que orar é um sacrifício. Não oram, não intercedem por ninguém, não colocam ninguém na presença de Deus, não oram, não falam com Deus, não têm intimidade com Deus. Enquanto lá fora, pessoas clamam ao Senhor, pessoas estão buscando a Deus. E é interessante, irmãos, que Paulo escreve aos Efésios, em Efésios 5, ele pega e diz assim: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, você que está dormindo. Desperta, você que está cochilando no sentido espiritual. Não ora, não busca a Deus, não tem intimidade com Deus, obrigado, Léo. Não busca a presença de Deus. Está dormindo, está inerte espiritualmente, não tem comunhão com a igreja. Você que vive usando a igreja do Senhor como trampolim, para apenas ser abençoado, desperta, desperta, porque você está dormindo, e Deus está te dando a ordem, desperta, e Deus está te dando uma outra ordem, levanta-te, porque o texto está dizendo, desperta, levanta-te, são ordens, não são pedidos. Deus não fica pedindo nada para nós, Deus nos dá ordem, já falei isso umas 1000 vezes aqui. E Deus manda Jonas também, dispõe-te, coloca-se à disposição, levanta, Jonas, e vai pregar, e vai falar da minha palavra, vai falar dos meus desígnios, vai falar dos meus planos para os ninivitas. E aí, irmãos, os ninivitas, as pessoas lá fora que ainda não se encontraram com Deus, que ainda não se decidiram, que ainda não entregaram sua vida por Deus, muitas vezes clamam mais do que o crente que está dentro da igreja. Negócio de vir culto quarta-feira, quarta de intercessão, pastor, não podia ser uma quarta profética, não? Uma quarta de intercessão, podia ser uma quarta profética, quarta do milagre. Aí tem uma igreja aí que põe sal grosso e aquela coisa toda. Podia ser uma quarta do descarrego. Mas não, é culto de intercessão, quartas de intercessão. E aí, cadê aqueles que vêm para interceder? Ah, mas eu oro em casa, pastor. Querido, me desculpa.
Isso é desculpa. Isso é desculpa. Isso é preguiça. Você não vem à igreja muitas vezes por preguiça. Você pode vir na igreja, mas você está dormindo e a palavra de Deus está te dando mais outra chance. Outra vez, Deus está falando para você: desperta, ó tu que dormes, você que está dormindo, porque a hora que Jesus voltar, se estiver dormindo, querido, ó, você vai acordar com aquele som da trombeta chegando, e aí você vai clamar, já era. Já era. No momento que a trombeta tocar, meu amigo, já era. Não tem como mais clamar a Deus, não tem como mais aceitar Jesus, entre aspas, não tem como mais buscar a Deus. Já era. Acabou o tempo. E Deus está te dando mais uma oportunidade de buscar. E Deus está mostrando aqui, olha, muitas vezes eu uso mais os pagãos do que o próprio crente da igreja. E o que a gente tem visto muitas vezes, irmãos, é pessoas que estão querendo ser diferentes, mas não faz diferença nenhuma na igreja. Crentes que querem ser diferentes na sociedade, mas não faz nenhuma diferença, nem dentro de casa, que dirá para os vizinhos. E Deus está falando para nós aqui: desperta, ó tu que dormes. Será que Deus está mandando você despertar para uma coisa ruim? Será que Deus quer usar você para uma coisa ruim? Para você se tornar uma pessoa ruim, fazer o mal para as pessoas? Será que é para isso? Será que não é para te abençoar, não? E será que também não é para abençoar pessoas através da sua vida, não? Por que vai continuar dormindo? Por que continua dormindo? É interessante, irmãos, enquanto os marinheiros estavam ali, intensos na oração, Jonas, mesmo exortado a orar, não orou. Mesmo exortado a orar, porque o comandante, o mestre do navio, pega e fala: invoca o teu Deus, porque vai que o teu Deus ouve. Mas Jonas não ora. Jonas não intercede, porque Jonas estava ali querendo fazer a sua própria vontade, estava querendo viver segundo sua própria concepção, sua força, a sua condição. Jonas não estava querendo fazer a vontade de Deus. Eu já expliquei, Jonas era exclusivista, achava que Deus era só para Israel e Israel só para Deus. Mas não, Deus estava mostrando aqui mais uma vez: não, eu quero abençoar também outras nações, eu quero ganhar outras nações. Eu quero que outras nações também desfrutem da minha misericórdia, da minha graça, do meu amor. E Jonas não ora. Jonas não intercede por aquelas pessoas. Quantas vezes as pessoas estão chegando até nós, até aos nossos pés, e dizendo: clama ao teu Deus, porque eu estou passando por isso. Vai que o teu Deus atende. E aí você não ora. Pode deixar que eu vou orar. Não tem lá quando põe no grupo do WhatsApp: irmãos, ora por isso aqui, sei lá o que e tal. Aí a pessoa lê e não ora. E não ora. Põe até a mãozinha. Ou então assim, de orar, mas não ora. Jonas, estou contextualizando, só para você lembrar do que está acontecendo com a sua vida espiritual. Você não ora, você não busca. E ali os camaradas estavam clamando. Jonas, mesmo exortado a orar, não orou. Sabe por que Jonas não orou? Sabe por quê? Porque Jonas sabia que se ele orasse, Deus responderia. Clama ao teu Deus, se você clamar aí, Ele vai te ouvir. E aí vai passar tudo isso aqui. Mas o camarada preferiu o quê? Me joga no mar. Me joga no mar. Achando que ia morrer. Pensamento suicida, né? Pensamento suicida. Vou morrer com essa tempestade, olha o tamanho da onda, vou morrer. O primeiro reboque que ela der, já era. O primeiro bote que ela der em mim, ela vai me jogar lá para o fundo, eu vou morrer. E aí acabou, eu não prego. Como se Deus também não pudesse levantar outra pessoa para fazer a obra, né? Outro profeta. E olha que tinha Oséias junto, Amós, estava tudo junto, tudo contemporâneo. Tudo pregando ali. Mas ele não.
Achou que estaria, né, fugindo de Deus. Fugindo de Deus. Preferiu morrer a interceder, ao ver o bem daqueles homens. Pelo menos daqueles homens. Mas Deus estava colocando diante de Jonas, ele não estava prestando atenção. Jonas estava colocando diante dele, dos seus olhos, aqueles homens passando aquele medo, aquela tempestade toda, para ilustrar para eles o que estava acontecendo com Nínive. Eles vão perecer. A tempestade simboliza o que ia acontecer com Nínive. Iam ser destruídos. Iam ser destruídos. E aí aqui o texto fala que eles jogam coisas fora do barco, né? Jogam coisas fora. E Jonas está ali, quietinho, nem para isso ajudava. Irmãos, quantas coisas do seu barco precisam também ser jogadas fora para esse barco seu não afundar? Porque está afundando. Esse barquinho seu, ele está quase afundando. Não ora, não lê Bíblia, não vem na igreja, não busca Deus, não faz a vontade de Deus. Está afundando a parada. Está afundando. Quantas coisas precisa jogar fora? Você precisa retirar da sua vida espiritual, até mesmo da sua vida social. Toma cuidado. Toma cuidado. Que tem gente que a gente não pode se juntar, não. Toma cuidado. Tem mesa que a gente não pode sentar. Toma cuidado. Porque Deus está vendo as coisas. Às vezes o pastor não vai ver, os irmãos da igreja não vão ver, mas Deus está vendo todas as coisas. Nós temos que ter o espírito de José. Qual é o espírito de José? Não vou pecar contra o meu Deus. A mulher devia ser linda, maravilhosa, top das galáxias, né? Modelo, fecha o trânsito, quando passa na faixa de trânsito, camarada, vixe, lascou tudo agora. O cara não consegue deixar de ver, de tão bonita que é. E aí o que acontece? Chega em José. Chegou junto em José. Ei, José. E aí, né? Mulher é tenso, né, meu amigo? Quando vai para cima, né? Foi ou não foi, Dilene? Quando você chegou junto, o caboclo não aguentou, não foi? E aí a mulher chega em José. José larga a capa. Ele deu mole, largou a capa. Era para correr com a capa. Mas ele largou num susto, no medo, ele largou a capa para trás. Não vou pecar contra o meu Deus. E ó, vazou. Tem crente, querido? Oh, meu Deus. Tem crente que está fazendo de tudo para que a mulher chegue. Para que as coisas... Quando eu falo mulher, é qualquer tipo de tentação. Só estou ilustrando a mulher como uma tentação. Qualquer pecadinho, ele está dentro. Qualquer coisa está dentro. É um monte de crente palavrão na boca. Nunca leu Jesus falar que cada um dará conta de si, das palavras torpes que fala. Deus pedirá conta das palavras torpes que você fala. Crente desbocado, boca suja, boca de esgoto. Crente que toma chapa para dentro com gosto, a loura gelada, a Heineken, né? Hoje eu expliquei aqui da Heineken, né? Ó, geladinha, mais gostoso. Está dentro da igreja, fazendo as coisas, achando que Papai do Céu não vê. Papai do Céu fica cego para ele. Vai dar conta. E outra, interessante que com Deus a gente dá conta 2 vezes, se bobear mais. Mas no mínimo 2. A gente dá conta aqui e depois quando chega diante dele. Rapaz, o negócio é sério. Quer dizer então, pastor, que o negócio de ser crente é sério assim mesmo? O crente não pode tomar umazinha, não? Não pode, não? Puxa, pastor, o crente não pode fumar um?
Só umzinho assim, só uma pitadinha. Pode não? Jonas, mesmo exortado a orar, não orou, porque sabia que Deus iria atender. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vou até tomar água. Vou até tomar água para te perguntar essa parada aqui agora. Porque o negócio é sério. Aqueles camaradas chegaram para Jonas, principalmente o capitão do navio, né? Aqui fala que é o mestre do navio, mas era o capitão. O camarada chegou para Jonas com a certeza absoluta de que se ele clamasse, Deus o ouviria. Certo? Não é isso que o texto está falando? Pergunta: se alguém chegar para você, o ímpio, o pagão, chegar para você e chegar com toda a convicção, eu vou chegar naquele homem, naquela mulher, porque eu sei que Deus ouve ele, Deus vai realmente mesmo te ouvir? Deus realmente vai te atender por causa daquela pessoa? Medita nisso em segundo lugar. Melhor ainda, nós somos exortados a orar, irmãos, continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17 diz como? Esse você sabe de cor, pelo amor de Deus. Orai sem... falaram sem cessar porque eu falei antes. Orai sem cessar. Jonas nem sequer orou, nem sequer buscou a presença de Deus. Em segundo lugar, Deus usa os pagãos para mostrar que eles se importam mais uns com os outros do que Jonas com o seu próximo. Deus usou os pagãos para mostrar para Jonas que eles se importam mais uns com os outros do que Jonas com o seu próximo. Olha que coisa é essa. E acontece muito. Os marinheiros estavam ali trabalhando duro, lançaram as coisas, as cargas no mar, enquanto Jonas estava dormindo sem nenhuma preocupação com eles. Um monte de crente está dormindo na vida espiritual sem nenhuma preocupação com os incrédulos, nenhuma preocupação com aquele familiar, com aquele parente, com aquele amigo, com aquele conhecido que está indo para o inferno, no fogo do inferno, ser abraçado por Satanás. Está nem aí, cara. E aí está brincando de crente dentro da igreja. Está brincando de crente. Está nem aí, está que nem Jonas. Ó, cara, o negócio é o seguinte, problema de vocês aí, velho. Eu estou aqui na minha, tranquilo, estou aqui dormindo, tá mais quentinho aqui, lá fora está frio, tá tudo molhado, aqui está tranquilo na minha. Eu estou aqui na minha zona de conforto, entende? E muito crente está assim, cara. Muito crente está assim. A gente deveria estar num ponto, numa situação em que Deus estivesse nos dando palavras de consolo, palavras de conforto, palavras de fortalecimento no sentido mais, sem puxar a nossa atenção. Mas não, todo domingo, vai passando toda semana, passa semana atrás, virou ano, e aí, esse ano vai ser diferente, não faz nada diferente para as coisas acontecerem diferente, planta sempre a mesma coisa. Como é que vai ser diferente? Como é que o ano vai ser tão forte? Como é que o ano vai ser abençoado se não faz as coisas diferentes? E aí tem gente dentro da igreja que faz bem assim, estou nem aí porque o pastor está falando. Entrou por aqui e sai por aqui. Primeiro, que não tem como entrar por aqui e sair por aqui, que não tem canal que entra direto, não vai no ouvido para o outro. É porque não entrou mesmo aqui, nem entra aqui. Entende como é que é a parada? O camarada não está nem aí, cara. Vai passar essa semana, vai acabar o culto aqui, ele vai sair igual. Ele não vai buscar fazer diferença. Ele não vai passar a orar a Deus, ele não vai passar a buscar o Senhor, a ler a sua palavra, não vai buscar ter intimidade com Deus, vai continuar da mesma forma. Para de fazer o que é errado, faz o que é certo,
Faz as coisas certas que Deus quer fazer, Deus quer usar a sua vida. Sua vida é preciosa, Deus te tirou do mundo das trevas, não foi à toa não. Deus te tirou do colo de Satanás para simplesmente você ser luz. Porque você tem condição de ser luz, você tem condição de ser diferente, você tem condição de fazer diferença, você tem condição de influenciar positivamente, espiritualmente a vida das pessoas. Nós somos assim. Mas se nós não buscarmos a Deus, se nós não fizermos a vontade de Deus, vamos ser uma luzinha, está apagando, já está virando brasa, a brasa já está apagando, já não está conseguindo se sustentar, já não está tendo mais calor. Os marinheiros estavam trabalhando, e ao lançar a carga, os marinheiros pensavam em salvar vidas. Enquanto isso, Dr. Jonas estava no porão dos pensamentos suicidas. Estou nem aí se o barco estourar aqui no meio, eu vou morrer, mas também não prego lá. Também não vou lá fazer a vontade de Deus lá. Não vou pregar. Não vou levar a palavra de Deus lá. Não vou levar a vontade de Deus lá. Morre todo mundo aqui, eu não estou nem aí. O cara estava já com pensamento suicida. E a prova é que me joga no mar. Pode me jogar no mar, entendeu? Porque vai acabar toda essa tempestade aqui e vocês vão ficar tranquilos, eu vou morrer. E os ninivitas também vão ficar sem ouvir a palavra. Os homens no barco, o mestre do navio, eles estavam ali mais preocupados em salvar vidas do que Jonas. Enquanto eles estavam ali preocupados em salvar algumas dezenas de homens para poder, salvar suas vidas, voltar para suas famílias, Jonas não estava nem aí para Nínive, que tinha 600 mil pessoas aproximadamente. Estava nem aí. E assim tem muitos crentes dentro da igreja, que não estão nem aí para salvar a vida, salvar a alma, nem sequer salvar a sua parentela. Está nem aí para dar testemunho, já acha que chega lá cobrando, falando mal da religião deles, sei lá o que, está abafando, está evangelizando, está nada. Está nada. Está nada. Ainda mais nos dias de hoje, as pessoas elas querem mais uma palavra direta, não quer rodeio não. As pessoas querem, principalmente com o jovem. Você vai conversar com os jovens hoje aí, tem que ser papo reto com eles. Se você for negócio de rodeio, eles não gostam de você não. Eles, esse cara aí não tem firmeza. Os jovens de hoje são diferentes. Tem rodeio não, é papo reto. E Deus também é papo reto. Você não vê na Bíblia Deus dando rodeio, não, Deus dando papo reto para o povo de Israel. Jesus dando papo reto para os discípulos. Jesus dando papo reto para quem queria segui-lo. Aquele que quiser me seguir, toma tua cruz todo dia. Todo dia. Negue-se a si mesmo e vem atrás de mim, pode vir. Papo reto. Papo reto. Dai a César o que é de César. Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Papo reto, meu irmão. Papo reto. Aquele que não se arrepender vai para o inferno. Vai perecer. Lá eles entendiam que era inferno. Para nós hoje botou perecer, para ficar mais suave. Mas lá não, os camaradas entendiam, vai para o inferno. Hoje em dia, tem igreja. Eu estava lendo um artigo de um pastor lá nos Estados Unidos, pastor brasileiro, pregando na igreja brasileira nos Estados Unidos. E o pastor falou que quem não se convertesse ia para o inferno, que é uma grande verdade bíblica, Está na Bíblia. Jesus falou que não se converter, não se arrepender, vai para o inferno sem curva, sem baldeação, sem conexão, sem nada. Direto. Aí, um monte de irmãos se levantou. Um monte de irmãos se levantaram, largaram o culto e foram embora. Abominaram o que o pastor falou, que se não se convertesse ia para o inferno. É mole? Porque tem igreja hoje, e aqui também no Brasil, aqui também em Cariacica, que se falar negócio de inferno, Satanás, nossa, não pode falar essas coisas.
Ah, não pode falar o nome do inimigo não, que quer destruir a sua vida, a sua família? Quer destruir a sua eternidade, não pode falar o nome dele não? Tem que falar o nome dele. Tem que falar como ele age. E ele age te enganando, achando que você é a última gota da Coca-Cola no deserto. Hoje não pode falar de inferno. Hoje não se faz mais apelo. Em várias igrejas que eu fui pregar aí, eu perguntava, pastor, você faz apelo? Pode fazer o apelo? Aquela coisa. Não, aqui a gente não faz apelo não. Se a pessoa quiser, ela vai ficando. Não, tem que fazer o apelo. A pessoa tem que ter a oportunidade dela se decidir ou não. E ela não tem que se decidir obrigada, ela tem que se decidir por ela mesma. É igual hoje alguém me procura e fala, pastor, eu sou batista de convicção. Eu não sou batista porque eu estou aqui sem saber, não. Eu sou batista de convicção. Eu escolhi ser batista. Entende como é que é a parada? É diferente. E realmente tem muito crente que não sabe porque é batista ainda. Em nome de Jesus vai saber. Tem muita gente que não está nem aí para a vida dos outros. Está dentro da igreja, como Jonas. Como Jonas. Conhecia a teologia sobre Deus. Era um grande profeta. Profetizou no reinado de Jeroboão II. E abençoou o reinado. Chegou à prosperidade que ele profetizou, que Deus mandou ele profetizar. Né? Mas agora queria dar uma de menino. Não queria saber da vida de Nínive. Não queria saber da vida daquelas pessoas, daquelas famílias. Assim como tem muito crente hoje. Vocês estão aqui agora, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão assistir, não estão nem aí, não falam de Deus, não evangelizam, nem sequer lembra de Deus durante a semana. Então que nem Jonas, fecham os ouvidos, não querem saber da vontade de Deus, enquanto Jonas estava no porão dos pensamentos suicidas. Vou morrer, que o resto morra também, tô nem aí. Lembra da música, tô nem aí? Música chata pra caramba que tinha? Pois é, muito crente, tô nem aí. Não ligo, eu já tenho a minha salvação. Pergunta, vamos perguntar de novo. Presta atenção. Uma das provas de que você é salvo, uma das provas de que você nasceu de novo, é que você se preocupa com almas. Você prega a palavra de Deus porque a salvação que você recebeu, você quer compartilhar com outras pessoas que ainda não se decidiram em Cristo Jesus. Estão decididos com a religião do papai, da mamãe, do vovô, até da própria, mas ainda não se decidiram a Jesus. Não entregaram suas vidas a Jesus. Frequentam as igrejas, religiões, mas ainda não se entregaram a Jesus. Uma das provas é de que você compartilha Jesus. É uma prova de que você nasceu de novo. Pode acontecer de que você esteja dormindo, como diz a palavra, está dormindo, aí Deus está mandando para você a direta, no queixo, desperta tu que dormes, levanta-te, levanta, e Cristo te iluminará, Cristo te usará, Cristo fará maravilhas através da sua vida. Lembra Josué 3? Lembra? Josué, Deus estava lá, Josué tranquilão, aí Deus chega para Josué e fala assim, Josué, diz o povo o seguinte, santifique-se, santifique-se, que amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Deus só usa crente que se santifica, que busca a sua presença. Terceiro lugar, para fechar. Deus usa os pagãos para mostrar que Jonas se escondia. Aí eles perguntam, qual a sua ocupação? Olha o texto. De onde vens? Qual a sua terra? De que povo és tu? Ou seja, quem é você, cara? Calma aí, esse cara está aqui. Quem é você? Quem é você? Lembra hoje de manhã? Eu vou repetir para quem não veio. Para quem não veio de manhã, estava fazendo qualquer outro tipo de coisa aí, por aí, em vez de estar aqui, estava fazendo qualquer outro tipo de coisa, né? Menos estar aqui,
Beleza, mas deixa eu te dar uma dica. Alexandre pegou os prisioneiros, pegou uns soldados e mandou aqueles soldados matar os prisioneiros. Mas aí tinha um soldado mais novo, menino mais novo, aquela coisa toda, né? O menino não conseguiu matar um prisioneiro. E aí o negócio chegou até nos ouvidos de Alexandre. Alexandre desceu do cavalo, chegou até ele. Vem cá, menino. Vem cá, soldado. E aí todo com medo, porque estava ali prestes para morrer, né? E aí Alexandre chega para ele e fala bem assim, como é que é o teu nome? Aí ele, Alexandre. Aí Alexandre virou para ele e falou bem assim, ou você muda de nome ou muda de atitude. E eu quero dizer para muito crente aqui hoje, ou você muda de nome, o nome que você confessa, que é Jesus Cristo, ou você muda de atitude. Ou muda de nome, ou muda de atitude. Porque Jonas estava se escondendo. Estava se escondendo. Crente 007. Isso mostra que quando não assumimos a nossa identidade cristã, nós colocamos pessoas em risco. Colocamos pessoas em risco. Uma certa vez, eu no ônibus da faculdade, e o ônibus ali era o meu campo missionário, eu levava a palavra para quem sentava do meu lado ou quem eu sentava do lado. Aí tá eu lá, a mulher sentou do meu lado e conversa vai, conversa vem, eu comecei a evangelizar, era 1 hora São Mateus Linhares, né Pedro? 1 hora São Mateus Linhares de ônibus, aí tá bom. Quando chegou lá em São Mateus, na Petrobras, eu peguei e fiz um apelo para ela. Ela virou, não, eu sou evangélica. Eu falei, eu fiquei 1 hora te evangelizando e você agora vem me dizer que é evangélica? Ela precisava ouvir uma palavra dessa? Precisava, irmãos? Não. No primeiro momento que ela percebeu que tivesse percebido que eu estava levando uma palavra de evangelismo a ela tinha, meu irmão, estamos juntos, nós somos filhos de Deus, nós somos irmão em Cristo. Não, ficou caladinha, ouvindo a palavra. Mas pelo menos ela reconheceu e falou bem assim, realmente eu estou meia desleixada na minha vida espiritual. Na minha vida espiritual. Pelo menos isso ela entende? Tem muito crente assim, cara. Está colocando a vida das pessoas em risco. Sabe por quê? As pessoas não crentes, as pessoas que ainda não se entregaram a Cristo, elas estão correndo o risco de ir para o inferno. Você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem disso. E se você estiver do lado dela, não estiver falando para ela, não usar a palavra de Deus para abrir os olhos, pelo menos abrir os olhos dela, para o sangue dela não estar mais na sua mão, para Deus não cobrar mais o sangue daquela pessoa na sua mão. Pelo menos fala para ela, olha querido, eu te amo de todo o coração, mas Jesus está acima de religião. Se você continuar na sua religião, você não vai para o céu. Não precisa nem dizer, vai para o inferno. Já fala, você não vai para o céu. Se não vai para o céu, vai para o inferno. Se nós não falarmos, elas estão correndo risco. Se a gente não mostrar a cara, se a gente não bater no peito, eu sou filho de Deus, estou aqui para pregar a palavra para você, estou aqui porque Deus te ama em primeiro lugar, eu também amo a sua vida, eu também amo a sua família, então eu quero o melhor para você. Eu quero que você saia dessa vida boa que você está levando e venha desfrutar do melhor que Deus tem para te oferecer. Pronto, acabou. Não faça como Jonas. Deus nos chamou para aparecer, irmãos, não para se aparecer, para aparecer. O que é aparecer? O que Jesus falou? Vós sois luz do mundo. Não se põe a luz debaixo do alqueire, debaixo da terra, mas se coloca no velador para que todos vejam e sejam iluminados. Deus te colocou num lugar alto, Deus te colocou num lugar privilegiado, Deus te deu o poder de iluminar pessoas. Então não seja como Jonas e fique caladinho sem falar do amor de Cristo. Aonde você trabalha é o seu campo missionário. Aonde você estuda é o seu campo missionário. A sua família é o seu principal e primeiro campo missionário. Lembra do ex-endemoniado Gesareno?
Jesus pegou e deu a ordem, vai lá falar para os seus. Vai falar para a sua família, vai falar para aqueles que estão ali ao seu redor. E deu certo. Quando Jesus volta, Jesus encontra várias pessoas que vão ao seu encontro, que já tinham crido ao seu nome. Então, não seja como Jonas. Deus usa quem Ele quer, mas se você não quiser ser usado por Ele, Ele também não vai te obrigar. Mas eu queria te dizer mais uma vez, eu queria dizer para você que ainda não se decidiu com Cristo, Jesus quer o melhor para a sua vida. Mas se você quiser o que é bom, você não precisa recebê-lo em seu coração. Mas se você quer o melhor para você, se você quer o melhor para a sua família, arrependa-se. Receba Jesus em seu coração. Receba Jesus na sua alma. Suplique a Ele para perdoar os seus pecados. E principalmente o seu pecado. Você é pecaminoso. Nós somos pecaminosos. E os nossos pecados nos fazem separação entre nós e Deus. Então entregue-se a Cristo essa noite. Você que muitas vezes está dentro da igreja, talvez ainda você não entregou a sua vida a Cristo. É membro dessa igreja não sei quanto tempo já, mas ainda não se entregou a Jesus. Você só é o membro da igreja. Aqueles também que estão nos ouvindo, aqueles que estão aí ouvindo as mensagens na internet, no YouTube, se converta, se arrependa, se entregue a Jesus, porque Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas almas. Ele é o único caminho de volta para o céu. Amém?